A paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você hoje uma reflexão dentro do texto de 1 Samuel, capítulo 18, onde nós vemos o relato da história, onde Davi, ao voltar do triunfo sobre Golias, planejado, aplicado, realizado pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Senhor dos Exércitos, pelo Deus de Israel, Davi começa a ter a sua fama crescente. Começa a crescer a sua fama. E Saul fica cada vez mais longe de Deus. Me assombra, e eu quero chamar a sua atenção a isso, como diversas pessoas têm perdido a presença de Deus e não percebem. Saul estava cada vez mais longe da presença de Deus. E ao estar mais longe da presença de Deus, deixou que o orgulho invadisse o seu coração, deixou que a soberba tomasse conta da sua vida, deixou que a inveja norteasse os seus propósitos. Como está a sua vida? Quando você se olha no espelho, ao amanhecer, você vê a presença de Deus refletida na sua face? Será que não está acontecendo com você e comigo a mesma coisa que aconteceu com Saul? De não perceber que a presença de Deus estava longe dele. Quero te convidar a refletir a respeito de qual tem sido o seu compromisso para com Deus. Você tem tido uma vida religiosa, digamos assim? Quando eu falo religiosa, você tem tido devocionais diários, onde você procura adorar, exaltar, bendizer ao nome do Senhor. Você tem frequentado uma igreja, e quando eu digo igreja, não estou falando apenas do templo, que é o lugar onde a igreja se reúne. Porque a igreja é a congregação dos santos, a assembleia dos justos. É a reunião do corpo de Cristo. De cada uma das pequenas células que juntas formam o corpo de Cristo. Nós muitas vezes estamos dizendo que temos compromisso com Deus, mas não conseguimos nem ao menos orar, glorificar a Deus, ler a sua palavra, meditar, buscar estar em comunhão com os irmãos. Isso é ser igreja. É estar em comunhão com os irmãos. Estar unido com os irmãos. Estar ajudando e sendo ajudado. Precisamos estar atentos, acordados, para não cairmos no mesmo erro de Saul, que ao ver que Davi estava prosperando em tudo aquilo que ele fazia, por causa da presença de Deus, por causa do agir de Deus sobre a vida dele, ao invés dele ficar feliz, ele ficava triste, irado, angustiado, com desejo de matar a Davi, por causa da inveja. Olhe para o Senhor nesta hora. Vasculhe dentro do seu coração se você tem tido compromisso com Deus. Gosto muito de ouvir as pessoas dizendo: eu tenho compromisso com Deus, eu tenho buscado a Deus, mas não demonstram em nenhum dado, em nenhum detalhe, este compromisso. Veja que a igreja do Senhor ali no livro de Atos, a igreja do Senhor, quando começa na pessoa de Cristo Jesus andando e carregando o evangelho, se dava pela diferença no seu agir. As pessoas contribuíam com as suas ofertas, com aquilo que tinham, para que cada um dos membros não passasse fome, não tivesse dificuldade. As pessoas refletiam a imagem do Espírito Santo de Deus na sua face. E hoje, estamos apenas como Saul, apenas dizendo que somos ungidos, mas longe da presença de Deus? Ou estamos sim demonstrando a presença de Deus através de cada ato que temos para exaltar, glorificar e bendizer ao nosso Deus? Eu quero que você reflita nesta hora, assim como eu tenho refletido.
que nós busquemos ser cada vez mais agradáveis a Deus, aprendendo com as lições desses grandes homens de Deus da Bíblia, daqueles que caíram e daqueles que se mantiveram fiéis, para que continuamente olhemos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, fortaleça os seus ossos e te dê a paz, no nome de Jesus.